Boa noite, dia 3 de agosto de 2021. Vamos à nossa leitura de hoje da Canção Nova. Quem sabe a gente aprende alguma coisa, né? Arriscar é um dever nosso, nós temos que arriscar. Aventurar, não. Eis a questão, arriscar. É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Ler, depois tenta fazer alguma coisa, é um risco calculável, porque Deus nos guia. Tem que confiar nisso. Vamos lá. Primeira leitura do livro do Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. E disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria: e de todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu numa coluna de nuvem, parou na entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras que ele vê, o Senhor. Como, pois, vós atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre da mãe, já com a metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés chamou o Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é a leitura do Números, né? 12, de 1 a 13. Agora vamos ler o Salmo Responsorial 50. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor,
que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis da vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Agora o Evangelho de Mateus 14, 22, 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-los, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. Ele disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia da barca em Genezaré, os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, da primeira leitura do Números, vamos ver. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. Aí Deus convocou uma reunião lá na tenda. Isso aqui é de uma simples leitura. E para falar mais, precisa um aprofundamento, um contexto maior do qual saiu esse texto para a gente poder, quem sabe, né, desenvolver alguma coisa. Aí Deus intimou, e de todos a tenda da reunião, eles foram. O Senhor desceu numa coluna de novo, parou na entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele disse: escutai as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. Isso aqui é aqueles sinais que nós temos batido nele.
em visões, eu revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. Deus faz isso com nós. Falta a nossa, eu vou falar uma palavra, mas não é isso não, sensibilidade para entender. Sensibilidade é muito físico, né? Aqui está falando de Deus, não tem nada com físico. Sensibilidade é dos 5 sentidos. Então o sonho, se tocar a sensibilidade, vai mexer com o corpo. E eu entendo daqui que Deus se comunica com nós em sonho, em visão, pela alma, que é o movimento nosso. A alma é movimento, é ânimo. Então aí que olha, ele falou, ó, se tiver um profeta, ele vai falar em sonho e visão. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel de toda a casa. Moisés ainda era servo aqui, ó. Amigo de Deus, só Abraão. Abraão, Jó, e mais não sei, mas são. O meu servo fiel, porque eu falo com ele face a face, às claras. Aqui, se for uma pessoa pura, Deus vai se manifestar diretamente com ele. Aí não vai ser sonho, não, nem visão. E nem um anjo, vai ser o Espírito Santo mesmo, direto.